Vamos falar sobre o tempo, que é a grande moeda da atualidade, na minha opinião. Não sei se você já se perguntou sobre o que faz de verdade o seu tempo parar. E eu não estou falando nem do relógio, nem do calendário, mas daquele instante em que o tempo realmente parece suspenso, onde tudo ao nosso redor se silencia e a gente só fica no agora. E para entender tudo isso, a gente precisa começar pelo começo, que é entendendo o próprio tempo. Bom, e para isso eu preciso contar uma história que é uma das minhas favoritas, é uma história antiga, em que o tempo era um deus. E a gente vai falar sobre Cronos, o senhor do tempo. Na mitologia grega, Cronos é o deus primordial do tempo. A gente tem também Kairos, que representa o tempo oportuno. Então essa é uma outra história, né, que fala sobre o momento perfeito. Mas Cronos é o tempo cronológico, linear, é aquele tempo que envelhece, que desgasta, que consome, o tempo que nos devora, de uma forma literal. Então diz a lenda que Cronos era um titã, filho da mãe terra Gaia e do céu estrelado Urano, mas Urano era um pai muito cruel e temia aí o poder dos próprios filhos. Os aprisionava dentro da própria Terra, sufocando Gaia, que é o nosso planeta. E aí, segundo a lenda, cansada desse sofrimento todo, Gaia tramou um plano e entregou a Cronos uma foice de adamantina bem afiada, como destino. Então, quando Urano desceu à Terra, Cronos, escondido na escuridão, atacou o próprio pai, o castrando e lançando seus restos ao mar. Do sangue derramado nasceram outras divindades, e da espuma do mar nasceu Afrodite, a deusa do amor, que também é uma outra história. Bom, e voltando, e após derrotar o pai, Cronos assumiu o trono dos deuses. Só que havia uma profecia: assim como ele derrubou Urano, ele seria derrubado por um de seus próprios filhos. Temendo aí esse destino, Cronos tomou uma decisão muito difícil de devorar os seus filhos assim que eles nasciam. Então, um a um, ele engolia as crianças, engolindo não apenas suas vidas, mas também o seu futuro. Só que a sua esposa, Réia, não suportava mais ver seus filhos desaparecendo na escuridão do ventre de Cronos. Então Zeus, o último deles, nasceu, e aí ela armou um plano. Escondeu o bebê em uma caverna, entregou ao marido uma pedra enrolada em panos que ele engoliu sem perceber. Então Zeus cresceu em segredo. Quando Zeus ficou adulto, ele desafiou o próprio pai, com uma poção mágica. Fez Cronos regurgitar os seus irmãos. Hades, Poseidon, Hera, Deméter e Hestia, todos ainda vivos, prontos para lutar. Então, a partir daí, começou uma grande guerra entre os deuses, que terminou com a derrota de Cronos e também o início da era dos deuses do Olimpo, a qual a gente ouve falar. Só que Cronos nunca desapareceu, ele continuou a reger o tempo, de forma invisível, mas presente, lembrando que ninguém escapa do ciclo da vida e da morte. E ele é Saturno na astrologia, o guardião do tempo e das lições. E o planeta que tem o seu nome é revestido de anéis muito exuberantes, mas que mostram aí uma certa restrição. O planeta dos limites, da disciplina, das estruturas. Saturno é o senhor do karma, o mestre que não alisa, mas ensina. Então ele nos mostra que o tempo é bem construtor, só que também é destruidor. Ele é o guardião dos ciclos da Terra, que cobra a responsabilidade, mas também recompensa o esforço. Saturno nos lembra que o tempo é um recurso valioso, mas finito. Ele nos desafia a crescer, amadurecer, enfrentar medos, construir algo duradouro. É o planeta que nos ensina que as lições mais importantes vêm da paciência, da resiliência e da aceitação aí dos próprios limites. Então, toda essa história para a gente fazer uma pergunta: será que o tempo sempre foi visto assim, né, como uma linha rígida que corre do passado em direção ao futuro? Então, vou dar aqui também um pouco das minhas impressões a respeito dos nossos calendários. A gente usa hoje o calendário gregoriano e ele é usado na maior parte do mundo. É uma invenção, a gente pode dizer assim, bastante recente, baseada no ciclo solar, em suas divisões em anos, meses e semanas. Ele é bastante eficiente para a vida moderna, só que ele é desconectado aos ciclos naturais da Terra. E aí, quando a gente olha para o calendário chinês, por exemplo, que é lunisolar, ele se baseia nos ciclos da Lua e do Sol, então respeita o ritmo da natureza. Cada mês começa com uma lua nova, e o ano novo é celebrado quando o Sol está em Aquário, que é um signo de inovação e renovação.
Então, esse calendário, na minha opinião, faz mais sentido para o corpo e para a mente, porque está em sintonia com o que realmente acontece na Terra, né? As marés, as estações, os ciclos da vida. Enquanto o nosso calendário, que é o gregoriano, ele tenta controlar o tempo. Esse calendário chinês que eu falei agora, ele flui com o tempo. E o que, que realmente pode fazer esse tempo parar? Para que a gente não corra tão rápido em direção aí ao futuro. Então, eu mesma vou responder essa pergunta. O que faz o tempo parar de verdade não é um calendário. O tempo para quando a gente se conecta com a essência do ser. E eu falo muito do Poder do Agora, que é um livro bacana. Ele nos lembra que o único tempo que existe, de fato, é o presente. O tempo para quando nós estamos imersos em algo que nos faz esquecer o próprio tempo. Uma conversa profunda, uma criação artística, uma paisagem que te tira o fôlego, um abraço que aquece a alma, um trabalho com propósito. E na literatura a gente encontra, né, como esse livro, vários momentos e obras, né, 100 anos de solidão, está até aí com série no Netflix do Gabriel Garcia Marques, que fala sobre uma espiral de eventos que se repetem e se entrelaçam na vida de uma família. Eu posso citar aqui também uma obra muito bonita, que é O Pequeno Príncipe, quando o autor nos faz perceber que o essencial é invisível aos olhos, portanto, o essencial ele é atemporal. E a gente não pode esquecer de olhar para o cosmos, porque o universo também está em expansão. E essa foi uma descoberta muito importante no campo da astronomia e da física, né? O telescópio James Webb, revelando recentemente que o universo está se expandindo cada vez mais, como se ele não tivesse fim, desafiando várias teorias antigas e mostrando que o espaço e o tempo não são estáticos, que muda o tempo todo, que se expande. Então, de certa forma, esse universo ele está sempre se reinventando, né? Novas galáxias, novas estrelas, novas formas, quem sabe, de fazer vida. Então, essa descoberta, ela nos convida a refletir que não somos modelos fixos, presos a uma linha reta do passado para o futuro. Nós somos seres em expansão, assim como o universo, em transformação constante. E o tempo não é uma prisão, não é para ser, o tempo é uma ponte. O que faz o nosso tempo parar no fundo é aquilo que faz que a gente se lembre de quem a gente é de verdade. Porque nesse instante, você não está mais correndo atrás do tempo. É ele que está dançando junto com você. Espero que vocês tenham gostado da reflexão e da história e que vocês façam mais daquilo que faça o tempo parar. Até a próxima!